Olá, uma ótima tarde para você. Hoje, segunda-feira, dia 15 de outubro, Dia do Professor. E o tema do Dia a Dia com Deus dessa semana é educação. E que tal começarmos conversando justamente sobre esta profissão, o desafio de ser professor? Como ser um exemplo dentro de sala de aula, ajudando a construir o caráter, comportamento, valores e princípios para esses alunos? É o que você acompanha hoje no Dia a Dia com Deus. E como nessa semana, aqui no Dia a Dia com Deus, nós estamos falando a respeito de educação, hoje, dia 15 de outubro, Dia do Professor, estamos aqui com a alegria na presença aqui de 3 queridos professores que vão conversar um pouquinho aqui com a gente sobre essa profissão maravilhosa, desafiadora também, a certo ponto. E eu vou começar aqui conversando com a Valéria, então, né, Valéria? Conta pra gente aqui, quais são aí os desafios, como que é você ter que ensinar as crianças hoje em dia, né? As dificuldades às vezes da violência, são tantos problemas. Como é que é você ter que ensinar as crianças aqui dentro de sala de aula? Bom, um dos maiores desafios pra gente acho que é passar os valores bíblicos para as crianças. Porque eles estão sempre brincando com os colegas, ou na rua, ou em casa, e eles não têm noção, às vezes, de que não devem ter brigas uns com os outros. Então, o que a gente tenta passar é o seguinte, tentar resolver os problemas, os conflitos com o diálogo, sabe? Porque, se não imagine, vira mesmo um ringue, todos eles brigando. E é complicada essa questão porque cada um já tem noção e já sabe o que quer fazer para resolver cada problema que tem em sala de aula ou fora dele, né? Então é isso que a gente tenta, passar mesmo os princípios bíblicos para eles. É verdade, professor, essa questão das brigas, né, um contexto de violência que as crianças trazem para a sala de aula, gera uma certa competição, né, a dificuldade da influência que elas têm do contexto, às vezes da televisão, da música, da moda, dos grupos. Como é que é, professor Antônio, essa competição, você tem que lidar com isso na hora de ensinar dentro de sala de aula? A competição que nós temos quanto a televisão, internet, jogos, é muito grande. E quando vem para a sala de aula, nós devemos mostrar que esses meios nós também podemos usar de forma adequada, né? Mostrando para eles através de jogos educativos, mostrando na questão da televisão, de teatro, que você pode ter coisas adequadas. E através disso também mostrar valores adequados para a vida deles, né? Porque muitas vezes o que eles veem lá não é o mais correto para o dia a dia da criança, das famílias. E isso tem causado grandes problemas familiares, né? E a gente vê que as famílias têm problemas, muitas vezes por buscar o exemplo errado. Às vezes uma falta de instrução, né, traz alguma ideia de casa para cá e isso gera um conflito e vocês têm que reconstruir alguns valores, algumas ideias e pensamentos. Isso. Só que o nosso tempo aqui em sala de aula é curto, perto do que eles têm de informação fora da escola. E isso acaba agravando muitas vezes os problemas. E por mais que a gente tente fazer, a gente tem que estar lidando, lutando todo dia. E a gente vai conseguir. É difícil, mas nós vamos conseguir um dia. Ok, professor Antônio, eu vou perguntar aqui para a professora Lígia, então, é possível a educação mudar a trajetória de vida aí dessas crianças que vão se tornar adultos, cidadãos, mesmo vindo de uma família às vezes sem estrutura, ou uma família com muitos recursos, mas que não funciona muito bem, não tem valores, não tem princípios, a educação pode mudar essa realidade? Pode e deve mudar. Porque se nós, enquanto professores, não estivermos trabalhando com os nossos alunos, não teremos possibilidades no futuro de que essas crianças cresçam de uma forma melhor. A educação é a base de tudo. Então precisamos trabalhar com os pais, com a sociedade, para que esses alunos possam crescer e ter uma vida melhor. Porque se nós nos acomodarmos, deixarmos como está, o futuro deles não será nada sem a educação. É um complemento, né? Família, escola, tem que andar junto. Temos que andar juntos. Temos que ser uma classe unida, professores, sociedades, pais, né, e alunos, para podermos crescer com a educação. Ok, obrigado, professora Lígia. E feliz Dia dos Professores, né? Muito obrigado pela entrevista. E o que será que a Bíblia tem para falar para a gente a respeito disso?
Vamos acompanhar a mensagem do pastor Pascoal Piradini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Hoje é dia do professor. É um dia em que a sociedade comemora a vida, o trabalho dos educadores. E o Dia a Dia com Deus está lembrando dos professores e está expressando o seu carinho para com eles. Que Deus abençoe vocês nessa missão difícil que é ajudar a família no processo de educação. Eu me lembro que eu lecionava hebraico no seminário e isso, logo depois que saí da faculdade, fui convidado para lecionar hebraico. E então fui procurar um amigo meu, que era um senhor já, um missionário americano no Brasil de muitos anos, e perguntei para ele, será que você tem na sua casa algum livro, alguma gramática, alguma coisa que eu pudesse enriquecer as aulas de hebraico? E aí então aquele velho missionário disse assim, Pascoal, senta aqui, eu quero falar com você. E ele me disse assim, do hebraico que eu aprendi no seminário, eu não lembro mais nada, mas eu quero te falar da vida do meu professor de hebraico. E aí começou a falar do professor de hebraico, quem ele era, como ele trabalhava, que pessoa especial. E aí então ele bateu no meu ombro e disse assim, Pascoal, talvez muitos dos seus alunos não vão se lembrar dos detalhes da matéria que você vai ensinar, mas com certeza lembrarão do mestre e do professor, se você colocar a sua vida naquilo que você está fazendo. Eu achei tremenda aquela palavra daquele missionário, porque ele mexeu no cerne da questão. Educar ou passar informações, ou desenvolver o ser humano, ou descortinar o mundo para ele, ou interagir com esse ser de tal maneira que ele construa a sua própria educação. Essas são várias teorias da educação e cada um talvez trabalhe por um prisma ou por outro. Na verdade, é transmissão de vida. É transmissão mais do que elementos cognitivos, de conhecimento, mas transmissão de valores. Você pode perceber que os filmes que tratam sobre o professor e o papel desse professor no contexto de transformação social através da escola, não eram professores que estavam só preocupados em ensinar matemática, química, física, biologia, e nem eram, quem sabe, os experts das matérias tais, mas eles eram gente de carne e osso que se preocupava com o aluno e interagia vida com vida. Jesus é o mestre dos mestres, ele é o professor dos professores, porque ele tem e ele sempre teve essa visão de não apenas nos ensinar leis, princípios ou métodos de trabalho ou ação, mas de interagir a sua própria vida com a nossa vida. Foi por isso que ele veio à Terra e foi por isso que quando ele desejou que o cristianismo fosse espalhado pelo mundo todo, ele estava preocupado em trabalhar com 12 homens, em escolher alguns e investir a sua própria vida neles. Olha só o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 3. A Bíblia nos diz assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si aquele que quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. É interessante que Jesus tinha um projeto. Ele convidou 12 homens para que estivessem com ele, morassem com ele, viajassem com ele, participassem dos sermões com ele, vissem e participassem das curas milagrosas que ele fazia, de tal maneira que a vida de Jesus pudesse permear a vida desses 12 homens. E quando ele subiu aos céus, ele entregou um projeto, o projeto de que a palavra do Evangelho pudesse chegar a todos os homens da terra
e ele entregou esse projeto na mão destes homens que ele tinha investido a sua própria vida. Eu tenho aprendido na minha vida que educar é muito mais do que simplesmente transmitir um conhecimento, mas é imitar o que Jesus fez, trazer as pessoas significativas para perto da gente e, através da nossa própria vida, através do nosso exemplo, das palavras, dos atos, do fazer juntos, a gente possa assim construir uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. E tenho aprendido mais, que não somente eu posso fazer isso, como eu preciso viver isto. Ninguém parou de aprender, porque no dia em que parar de aprender, morremos. Então você também precisa aprender algo novo. E o mais tremendo é que quando nós estamos abertos para aprender algo novo, podemos ter o melhor de todos os professores, Jesus. E sabe como Jesus nos ensina? Ele não apenas nos deixou as Escrituras Sagradas para que a gente possa conhecer a verdade do Evangelho, mas Ele mesmo disse que todo aquele que o invocasse e todo aquele que o convidasse, Ele faria morada dentro do coração, de tal maneira que a nossa vida e a nossa alma pudesse se transformar no templo da sua presença. E então, a vida dele na nossa vida é a maneira de Jesus nos ensinar. Os valores do reino de Deus, eles não estão apenas impressos no papel, eles são escritos nas tábuas do nosso coração, com os dedos do Senhor Jesus. Eu preciso continuar aprendendo e preciso ensinar. Você precisa continuar aprendendo e precisa ensinar. Aprenda com Jesus e ensine com a vida, com o coração e não apenas com as palavras. E assim construiremos a verdadeira educação. Que Deus abençoe você. E este foi mais um Dia a Dia com Deus, direto aqui de uma das escolas municipais de Curitiba. E não perca os programas dessa semana que estamos falando sobre educação, os desafios de escolher uma escola, os valores, o princípio, como educar os seus filhos, as suas crianças. Não perca aqui no Dia a Dia com Deus.